Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Código da Vida ali na televisão de Cabo Verde e hoje nós temos que conversar com uma figura muito conhecida na cidade da Praia e não só, porque ele é educadora, é mãe, um ativista social e que tem tido um papel importantíssimo na nossa sociedade, mas também uma pessoa com ligação muito forte à Igreja Católica Cabo-Verdiana. Tem já algumas publicações e a Nação Vicente para lançar seu novo livro, Dor de Alma. Nós temos que falar um bocadinho desse trabalho literário, mas do percurso da mulher. É mais uma edição de Código de Vida ali na televisão de Cabo Verde. Zezinha Alfama é uma destacada personalidade cabo-verdiana, amplamente reconhecida pela sua dedicação ao movimento escutista, ao serviço público e também pela sua contribuição à literatura nacional. Com uma trajetória marcada pelo compromisso cívico e educacional, ela exerce atualmente o cargo de chefe nacional do Corpo de Escutismo de Cabo Verde, onde tem-se notabilizado pelo seu trabalho em prol da sustentabilidade e fortalecimento institucional da organização. Ao longo dos anos, Zezinha Alfama tem sido uma voz ativa na promoção dos valores escutistas, orientando gerações de jovens com base em princípios de cidadania, responsabilidade e serviço comunitário. Paralelamente à sua atuação no escutismo, desenvolve produção literária. Diz que não é escritora, mas sim gosta de contar histórias. É autora de obras como ABC do Escutismo, um guia introdutório à prática escutista, Coração Livre e Dor de Alma, o seu quinto livro, recentemente lançado em Portugal, que revela uma faceta mais íntima e sensível da sua escrita. Recentemente, o livro foi lançado em Cabo Verde. Combinando liderança, recorda-se que foi presidente do ICA, sensibilidade e profundo sentido de missão, Zezinha Alfama tem-se afirmado como uma referência no cenário sociocultural cabo-verdiano. Neste episódio do Código da Vida, recebemos Zezinha Alfama, mais uma figura marcante de Cabo Verde. Eu estive ali com alguns traços biográficos da convidada Zezinha Alfama, precisamente de na Código de Vida, que ainda te agradecesse a disponibilidade. Muito obrigado, Zezinha. O ideal é para não estar na cidade da Praia, né? O berço natal, mas nota na São Vicente, aproveitando essa oportunidade, porque foi lançado na São Vicente esse livro, Dor de Alma, que é um livro que retrata muitas dores, é isso mesmo? Eu adoro. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar um bocadinho sobre mim e do meu percurso. Muito bom falar de algum testemunho sobre o meu percurso enquanto jovem, enquanto mulher e de algum contributo de facto. Estar na São Vicente para mim é um privilégio, também estar em casa, como está na Cabo Verde, e está ali para lançar também esse livro que foi muito desafiante de escrever. É também um momento de alguma alegria e também de gente feliz para a realização de um sonho. Esse livro tem algum retrato com a vivência da infância de Zezinha ou nem por isso? Porque quando te fala de amor está tudo interligado, né? Mas há alguma forma de ligar este livro também com a infância ou nem por isso? Nem tanto. Me venho de uma família onde há amor, há presença de mãe, de pai e de mais 6 irmãos. Venho de um bairro onde pessoas, tudo vizinhos, é também família, bairro Craveiro Lopes, que é onde eu cresci, e então nos senti apoiado em termos de amor, bem amado, exatamente. Senti bem de ser de um bairro, que é bairro Craveiro Lopes,
talvez por ser um bairro urbanisticamente muito bem concebido, muito bem organizado, e ser ruas largas e becos onde não podia brincava secundida acima no Taflana Crioulo de Santiago, e onde não podia correr livremente, e um bairro que desde sempre tinha calcetamento, mas tinha lugares onde não podia jogar, um bairro que sempre promove desporto, que sempre promove a cultura. E então a gente bem, portanto, a infância, e uma infância feliz, e que hoje me retirado a milhares e milhares de crianças na Cabo Verde. Quem dera que a maioria de crianças de Cabo Verde, se não tudo, tivesse uma infância moda de meu, que apesar de uma família grande, de 7 filhos, nosso pai fazia questão, nosso pai e nossa mãe fazia questão de pôr-no na escola, de acompanhar-no. Tem as imagens, claro, de nossa mãe está pondo sentado na mesa para orientar estudos e orienta trabalho, porque ela apesar de estar nasceu, ela continua a ser, né? Alguém muito organizado, então ganha-se veia desse lado, e ganha a positividade de minha pai, que para ele é tudo sempre, numa altura que nem psicólogos nunca sabiam o que. Minha pai era uma pessoa que falava de ser positivo, tudo é positividade, tudo você consegue. Então, sim, é uma alegria. Agora, esse livro também conta outras histórias que me recolhe durante o meu percurso, enquanto professora, enquanto vereadora da Câmara Municipal da Praia de 96 até 2000, enquanto também alguém que exerce algum cargo, enquanto diretora dos Serviços de Ação Social na universidade, enquanto presidente do Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente, mas sobretudo como alguém que está na comunidade também. E alguém que também, como professora de profissão, esteve anos e anos professora do ensino secundário, não é? E então, quem tem capacidade de escuta, quem tem capacidade de observação, consegue, e quem também, pronto, pessoas confiam nele, acaba para conta de histórias. Então, de minha percurso já, talvez, adulto. Sim, já um Zezinha mais madura. Mais madura, mais exatamente. Madura, e, na Cabo Verde, nós estamos vivendo uma sociedade moderna, já falei assim, influências diversas, as novas tecnologias também acabam por ter influências e de que maneira na família. Não tem um consumismo enorme. Sim. E tudo que ele está trazer dores, trazer problemas para a família. Você sentir e também, de certa maneira, dor de alma, poder retratar naquele lado. Assim? Pois, porque essa questão do consumismo e de não ser aberto ao mundo, talvez pela influência do mar, e que aquela saudade, aquela saudade. O mar está humano e nós nunca temos medo de sair para fora de Cabo Verde. Então tem um outro lado também, imigrantes estão a trazer novas modas, a comunicação social também nos é aberto em termos de hoje a tudo que passa lá fora, e tudo isso depois também acaba para repercute, né? Não tem todas as modas que te chega através de imigrantes, mas também através de audiovisuais, e que ali cria um enorme desejo de pessoas ter. E não acredita que Cabo Verde que se fuge à regra. Isso é a nível mundial, essa questão da aparência, manter a aparência. E então, muita gente na Cabo Verde e no mundo tem muito essa procura do ter mais, ter mais, ter mais. E o ser acaba para diluir. E nessa procura do ter mais, pessoas acabam para enveredar para alguns caminhos que têm consequências graves. A começar na família, o facto de não correr atrás para além do trabalho, ainda tem pessoas que procuram ainda outros trabalhos extras, para poder ter mais alguns meios então fica de sem sobrevivência. Tempo para a família. Sem tempo e sobretudo para os filhos. E então, sim, é preciso que pessoas tenham trabalho, mas é preciso também encontrar tempo de qualidade para estar com filhos. Tempo de qualidade é aquele tempo que precisa ser seu. Mas mesmo que seja meia hora ou uma hora, é preciso, entende,
por que aquele filho hoje está triste demais? Ou por que aquele filho hoje está super contente e tem tantas coisas para conta? Então é preciso estar atento ali. Para nós que estamos na comunidade, que está a fazer parte de organizações, modamente a fazer parte dos escuteiros, também tem que estar atento, porque às vezes é em momentos de brincadeiras e de jogos que bota hoje alguma indisciplina, alguma falta de lealdade, alguma forma de passar mentiras, e bota hoje que tem uma correção lá na casa. E pronto, e pessoas estão mais focadas nisso. E depois a juventude acaba para crescer com essa ideia também do ter, e porque toda a luta de ser mãe e do pai, quando existe, quando está próximo, e está numa luta e nota hoje há um esforço de alguns jovens de ser alguém na vida, profissionalmente, e a nível de fazer um esforço de ir para a universidade, sem condições de ter aquele sustento, mas também de garantir aquela vida universitária. Então isto acaba para envereda para outros caminhos, e não tem contra jovens também que hoje tem aquele esforço de facto de estar na universidade, mas se catapulta como prioridade, porque ainda se continua com outras prioridades, por exemplo. Não só tinha exemplos de alunos que tinham, por exemplo, bolsa de eficácia, numa altura em que não havia transferência direta para a universidade, mas sim para a conta do estudante. E então o estudante usava aquele dinheiro para a discoteca, para fazer outras coisas. Depois então, é um encargo maior para ele e para a família. E depois as dívidas para com a universidade. Então tinha que fazer todo um trabalho de escuta a estudantes e de orientação, essencialmente, para que os estudantes, para falar, esse momento que você está na universidade, ele é apenas um tempo, é apenas uma etapa. Você tem que focar naquilo que é essencial, que são os estudos. E depois agora, vou poder retomar a vida normalmente. Portanto, tem sacrifícios que você tem que fazer a hora que você está lá. Mas não está sentindo uma juventude querer mais, e então nesse livro não está fala de outros jovens também, não universitários, mas que você sente mas está preocupado que tem bons perfumes, boas roupas, bons sapatos, está em ambientes de restaurantes e outros espaços, mas é que tem recursos financeiros, então tem entre a questão da venda do corpo e com muita facilidade hoje a juventude está, por causa de alguns prazeres da vida, acaba para entrega a outras pessoas sem escrúpulos também. Que acaba também para ter aproveito disso. Ter aproveito, exatamente. Zezinha, nossa fala do mundo atual de Cabo Verde agora, que se celebra 50 anos de independência. Há 50 anos atrás, onde é que Zezinha estava? Não tinha 10 anos de idade. Menininha, né? Menininha. Estava feliz porque o pessoal de bairro era tudo a favor da independência, e então nós rua, nosso bairro fica tão contente. É claro que depois houve alguma decepção, porque aqueles jovens, aqueles rapazes, tudo, eles tinham outra ideia de independência. Se calhar esse tudo a Cabral, Kwame Nkrumah, porque o nosso bairro até muda de nome, vira Kwame Nkrumah. Sim, bairro. Exatamente, porque rapazes daquela altura, ninguém era criança, mas rapazes daquela altura tinham a ideia do africanismo. Eles tinham a ideia muito de nossa terra para nosso povo, era uma coisa que era sonho de ser também. Mas depois eles veem onde é uma coisa que está cabeíssima, era o sonho. E me presença em alguns casos, na altura gente grande que falava junto de nós que era criança, mas não ficava assustado a hora que uma ou outra mãe queixava-me a ser filho, rapaz que tinha dormido na casa, e nós pedia para não sair de lá. Mas depois para outros não acaba para saber, mas era por causa que tinha sido preso, depois vai esclarecer algumas declarações que se fazem que eram impróprias, porque aqueles rapazes às vezes foi um momento assim muito mais complicado. Mas me estou feliz de hoje Cabo Verde ter evoluído bastante em termos de educação, em Chintila enquanto professora, porque já na década de 90 era professora formada, fazer curso de formação de professores do ensino secundário. Naquela altura havia grande escassez de professores,
e sinto o impacto de quando entra na década de 90 de ser professora, o quanto nos dá um up. E em termos de saúde também, o facto de minha mãe de 3 filhos, então também reconhece o quanto a importância das vacinas, o acompanhamento no PMPF e todo o acompanhamento das grávidas. Então foram momentos bons e acho que não tem estado nessa senda do desenvolvimento. Isso é muito bom. Tenho orgulho de ser cabo-verdiana. Fala de Zezinha é fala de a irmã mais velha, né? Em primeiro lugar. A semelhança, se calhar, de aquilo que é a maioria esmagadora da cultura, da família cabo-verdiana, em que a irmã mais velha é um segundo mãe, Zezinha que fuge a essa regra, digamos assim. Um grupo de 7 irmãos, ela é a primeira, a minha é a última. E realmente foi uma segunda mãe. Não por obrigação, se há coisa que me sinto em mim particularmente de Zezinha, é fazer sempre com carinho, com muito amor. Aquele é o primeiro ponto. Mas Zezinha marcando não só como irmã mais velha, que é um segundo mãe, que te cuida, que te torna uma melhor amiga, digamos assim. Mas é marcante também para ser postura e para seus ensinamentos, desde minha criança, me acompanha ser passos e ensinando a ser líder, digamos assim. Ensinando a servir os outros. Mas antes de servir, ensinando a ter o sede de aprender. E onde que esse contexto privilegiado de não aprender, segundo é ensinando, e bem está hoje na terreno, é verdade, está na contextos e ambientes de serviço. Servir os outros, assim não te aprende também. E inclusive tem uma frase que eu gosto de eu, e fica também uma frase de nosso agrupamento de escuteiros, que é mas nós não tem que ser pelo máximo possível e não para o mínimo necessário. Ou seja, onde não estiver, mesmo que seja uma coisa pequenina que não faz, que seja bem feita e para poder servir os outros e servir na nossa também para crescimento. E finalmente, talvez não menos importante, Zezinha ensina a mim, e não só como irmã, como também líder, a ser um agente transformador na sociedade. Ou seja, fazer algo mesmo para transformar, não só fazer por fazer. E isso é um ensinamento que me leva para a vida toda, não só a nível profissional, a nível pessoal, com família, ou a nível de voluntariado. Então, aquilo é um irmão realmente que cuida de mim, desde pequenote, inclusive substituição, digamos assim, temporária de nossa mãe, que esteve doente quando eu era bem pequenina, e foi um período bem complicado e que Zezinha acredita-me o muito também que tem hoje, enquanto pessoa, enquanto mãe também, enquanto esposa, enquanto líder, foi do aprendizado que teve com ela. Portanto, é isso. Havia muito mais coisas para falar, mas acho que ele é o principal que tocamos. Um cabo-verdiano com muito orgulho, precisamente de ser a mulher cabo-verdiana, que está ali hoje no programa Código de Vida, para nos conversar um bocadinho sobre o seu percurso de vida, sobre aquilo que tem sido o trabalho feito em prol da nossa sociedade. Cabo Verde está numa transformação enorme. Não falava há instantes, uma família está sem tempo. Há uns anos atrás era impensável não falar num stress na sociedade, na falta de tempo. Mas hoje não senti que ali que era coisa na Europa, na América ou noutras partes do mundo, não é que assim? Tem influência na família. Acredita-me, a situação de algum stress é sobretudo nas cidades, naquelas cidades que tem mais gente concentrada. Uma da Praia, Mindelo, São Filipe também já existe algum. Por isso que é bom sair de praia, sair de Santiago, sobretudo, porque você sente alguma paz e alguma tranquilidade nas outras ilhas, e isso é bom.
E outras ilhas continuam a ser um paraíso para descanso. E acho que é por causa disso que também turistas continuam a procurar. Mas esse stress que é provocado para a turbulência da própria vida, desse procura, acaba afetando enquanto educadora com sempre da falar minha bandeira é a educação, seja a educação formal e não formal, por causa do escutismo. E até levando a pensar na questão da saúde mental, que hoje em dia está falado mais e ainda bem, e está levando a ficar mais atento. E é fundamental que não fique atento não apenas à questão da saúde física, mas principalmente à saúde emocional. E por que não saúde espiritual? Porque quando não tem saúde espiritual, não tem direito à essência do ser humano, que está nesse mundo não à toa. Me, pessoalmente, ainda acredito no bem com missão. Então, se não tem uma missão, é preciso não estar atento para não saber modo que não está exercendo. E essa missão passa pelo serviço. E muitas vezes exige sacrifício. E muitas vezes exige que essa noção do outro é fundamental que não tem. Tem stress, sim, por isso que nós primeiro evita a vivência de situação de stress na família e em qualquer espaço onde nós estiver. Porque senão pode ter consequências graves, inclusive em termos físicos também. E emocionais. E emocionais, sobretudo, não é? Às vezes, parece-me coisas de coração também chegou com a boca, assim? Sim, em todos os sentidos. Não só em termos de relação mais pessoal, mas também em termos globais. É um coração inquieto. Minha pergunta é para a Mori. Sobretudo com falta de paz. Minha pergunta é, tem aquele livro ali que é Coração Livre. Sim. No fundo, mais uma vez, também chega com o coração, quer dizer? Sempre. A questão do coração é uma coisa incrível. Coração Livre fala da história de uma engenheira, com tudo para ser feliz, trabalho, tudo. Mas estava preso a um amor que não ata nem desata. E enquanto ele larga tudo, bem abraça aquele amor, o que te acontece? Te dá conta que aquela pessoa, aquele bom vivant, tinha outras mulheres que briga para ele. Então foi preciso, ele passa para quase que um exercício de cura, que dedica a pessoas, ele vai visitar outra ilha, e então ele se sente preocupado, por exemplo, com a situação de álcool que tinha noutra ilha. Então começa a ajudar as pessoas e ele que vai descobrir o verdadeiro amor, sem estar preocupada em correr atrás daquela uma única pessoa. E quando um dia partilha esse livro, Coração Livre, que foi feito para adolescentes e jovens, depois deixa desse coisa ali de correr atrás, às vezes de rapazes e homens que tem frente e que tem trás, não é? Que querem saber da vida. Então, quando vai partilhar com os amigos na Ilha da Brava, juntam os amigos, e então a pessoa que fez a apresentação do Coração Livre, e ele falou assim, eu estou falando de dor de amor de mulher, mas já me desafiou a escrever dor de amor dos homens. Minha pergunta foi logo, homens te sofrem por amor? Te sofrem sim. E aí não houve conversa de outras pessoas que estavam lá, e umas pessoas acham que sim, outras acham que não. E é nessa sequência que nasce esse livro, depois de teu tempo, quase 7 anos, ouvindo, sobretudo, num processo de escuta, de observação. Muitas histórias, né? Porque homens que te falam de ser dor. Homem te fala de dor de ser compadre. Mas se tem um complexo de fala que assim? Sim. Assim, homem que te chora. Homem que te chora, homem que te demonstra fragilidade. Mas não chega a conclusão, mas homem cabo-verdiano tem grande fragilidade, sobretudo emocional. Porque desde casa, se mãe, se avó, tem ensinado que deve chorar, deve ser forte. E nisso de ser forte, eu vejo a hora que te reage com violência. Violência verbal, física, e todas as formas de violência. E acho que é dor, por isso que é dor da alma.
E tanto é que, às vezes, porque eu consigo nem capta direito esse dor, que me busca agora mornas de Betu, que é a expressão íntima da dor dos homens, para colocar nesse livro ali, para hoje assim, ajuda os leitores a entender o quanto homens sofrem sim. Assim, falando o seguinte, na casa, que a educação foi sempre, há uns anos atrás, nunca se falava boa idade, embora que tenha nenhum problema, né? Pode falar, nunca se falava. Antigamente falava assim, homem que está falando a idade de mulher. Mas antigamente, quer dizer, que há muito tempo, a educação na casa era diferente. Sim. Em relação àquilo que foi a geração de Zezinha. Foi muito duro? Não, nem por isso. Minha mãe única porque eu tenho ligação muito forte também à igreja. À igreja, sim. Sim, que ele tinha a base da minha pergunta. Sim. E o facto de minha mãe ser alguém também da igreja, minha pai nem tanto, mas sempre respeita. E depois fica também mais tarde. Então, essa educação que também era de dar alguma palmada. E porque a hora que deixaram por tarefas distribuídas, que vai pela tua fazer compra e volta, e é que faz aquele trabalho, porque vizinhos que estão a bater no portão, nós cada tá joga bola, não te esquece. Então tem sempre uma palmada assim. Mas ela é uma pessoa muito organizada, então ela distribui a tarefa muito bem. E a hora que botei hora que tem quem comanda na família, então coisas também melhor. Então, tudo nós não sabemos o que não tinha que fazer. Qual era a nossa tarefa, não tinha horários. Por isso que eu uma pessoa de horários. Que não tem horário para estudo, horário para brincar, horário para cuidar de planta, horário para limpar a capoeira de galinha e de pomba. E então, o facto de não ter esses horários ali tudo, é ensinar-nos a ser alguém muito disciplinado. E por isso que nunca toma porrada, tio. Sem porrada. Sim. Pois bem, tomando palmaturadas. Sim, não foi meninos bem educados, minhas irmãos, tudo, e para a educação que nós mãe e que nós pai dão, que foi uma educação rígida. Tem alguns momentos que se explicava a nossa coisa. A hora que não pedi, por exemplo, para não envolver em algumas coisas, em algumas atividades, que está falando não, sobretudo minha mãe. E depois ela passava a palavra para minha pai, basta saber como o pai. Mas a hora que vai na minha pai está falando, bom mãe, coisa que fala. E às vezes não está ainda que fala nada. Ele fala, não, ele está falando. Então, e tem algumas vezes que, por exemplo, uma coisa que te deixava me magoado era o que tinha corrida de cavalo, que era um bocadinho mais distante, na ribeira de Calabaceira e Vila Nova. Então, minha mãe tinha uma coisa que era de flecer. Nós fazíamos todo o trabalho, nós tínhamos que encher bidão de água, depois botar fazer aquele trabalho, na hora que está para bem, já não está bem. Onde que eu está bem? Então ele falou assim, não, é mim que fala. Não, já está noite, já está tarde, igual sei que a hora de bem. E depois, mas para mode nunca pode bem. E depois é que até deixava alguém entender direito. Mas depois, com o tempo, me mostra-me a questão de segurança. Depois, na hora de bem, não era criança, para no bem de Calabaceira, passa para Tchadinha, até bem bairro, mas não está correndo algum risco. Hoje, agora, o risco é muito maior, né? Muito maior, sim. Muito maior, a questão de percepção de insegurança é maior. Mas, então, nunca foi eu desobediente. Porque também pelo facto de não ser educado também como meninos que vai catequese e que muito cedo também assume ser catequista por falta de pessoas para orientar a catequese na minha zona. Desde os 14 anos comecei a ser catequista e enquanto filha mais velha também muita íntima logo a primeira, mas acaba para assumir liderança também. Tem muita coisa que minha mãe te deixava na minha mão, por exemplo, para responsabilizar pelos outros, né? Para que é mais pequenote. Ele com minha pai estava para cinema, todo filme novo isso também. E minha ficava responsável de tudo que os outros 6 meninos. Eles acreditavam na minha liderança, né? Sim. E aquela confiança foi importante para moldar a mulher que não tem uns, assim? Exatamente. Que assume muitas responsabilidades. Liderança a nível públicas, privados e dentro da igreja e não só, a nível comunitário também. Comunitário também, a nível da comunidade, participa não só em termos de conselho de comunidade, mas também a nível não tinha grupos PES, que é um grupo de jovens que nasce na sequência da catequese e que depois
não acaba para transformar num grupo de escuteiros a partir de 91. Portanto, eu tenho uns 30 e tal anos também do escutismo, mais do que a idade real. E então, você acaba para treinar a liderança na família, depois na comunidade, e depois você para de ler também. Ainda livro que tem em cima da mesa nesse momento é a coragem de liderar, porque ambientes, contextos, é cada vez mais complexo. Então, para além de ler livros do tipo 21 princípios de liderança, você lê outros livros que te ajudam. De modo, por exemplo, outro livro que é Ser Herói Todos os Dias. Um livro que te mostrou também, te mostra qualquer alguém, porque bem ser líder de uma associação ou de um movimento, mas te ensina a liderar a própria cabeça e lidera também a família, depois passei para fora, porque o dever de escuta começa em casa. Se você lidera direito na casa, você pode liderar direito fora, né? Em primeiro lugar, e dentro de família. Muito bem. Bom, a mim Jorge Furtado, a mim líder escutista, chefe Zezinha, na meio de escuteiro, isso que não está chamando. Então, com ele, quando me entra no agrupamento São Francisco de Assis, com sede ali na bairro, então na altura eu era navegante, nosso chefe era chefe Belita e chefe Nedel. Depois, quando completa 18 anos, transita para caminheiro, na onde eu tive o privilégio de trabalhar com o chefe Zezinha, né? Como líder escutista que ele é. Então, algo que mais impressionou na chefe Zezinha, na altura, foi aquele momento e lidera pelo exemplo e também dando espaço a nós para nos exercitar nossa liderança. Então descreve chefe Zezinha como uma pessoa corajosa, uma pessoa que tem muita força, muita vontade de continuar com o escutismo, e também ele é um líder que te motiva, que está inspirando a nós que é mais novo, a ser um exemplo moda ela. Chefe Zezinha, ele é um chefe que a nós não tem orgulho dele, né? Nós que convivemos de perto com ele. Ele é um chefe que exercita sempre pelo exemplo. Então, desejar sucesso, né, na sua vida, que continua a ser uma luz, né, para caminho, te ilumina caminho de outras pessoas que a passa para chefe Zezinha. Então é essa mensagem ali que a gente dedica para os grandes chefes escuteiros. Telespectador da televisão de Cabo Verde, Código de Vida, nessa conversa Mazazinha Alfama, uma conversa muito interessante sobre valores da família, valores da sociedade, porque não tenta viver uma sociedade com várias complexidades, né? E seus desafios, apesar de conquistas que não consegui alcançar, mas ainda tem muita coisa pela frente, sobretudo nesse mundo de uma nova geração, essa nova geração que também toma conta de Cabo Verde e do mundo de uma forma geral. Nova geração que tem a responsabilidade, que assim, Zezinha. Há bem líder de corpo de escutismo católico cabo-verdiano, sim. Mas com preocupação, uma acusação também? É muito preocupante. Sobretudo agora, minha é da área digital, mais do real, mas a hora que me estou a determinados vídeos que, ao fim e ao cabo, tem que acompanhar de certa forma. E a hora que eu estou a determinados vídeos que te ganha visualizações e que te mostra a modo que a juventude está, te deixando bastante preocupado, ainda fica a pensar, ui, minhas netos estão também a ser liderado por quem? Não é? E é isso que está falando para nós líderes escutistas. Nunca pude baixar a guarda. Não tem que trabalhar a questão da lealdade, do respeito, dos valores e sobretudo, quando Baden-Powell criou o escutismo, precisamente fala na forma de cidadãos úteis, saudáveis e felizes. E depois, 7 anos depois, um padre jesuíta, Jacques Savin, ele e mais 2 companheiros, esse formou o escutismo católico.
me escolhi de ser escuteiro católico. E escuteiro católico por quê? Porque quem fundou o escutismo é um anglicano, mas muito cedo a Igreja Católica viu que aquele movimento de jovens, de educação de jovens, era bom, era fundamental. E uma das condições para você ser escuteiro é para você ser crente, porque tem que acreditar na Deus. E então esse padre jesuíta, Jacques Savant, ele e seus companheiros, eles criam escutismo católico. E Baden-Powell, o fundador do escutismo, fala deste senhor, ele fala, aquele homem de batina foi aquele que melhor compreendeu a essência do movimento que criei, né? Daquilo que soube, percebe onde que ele, Baden-Powell, cria tida. Então hoje não tem escutismo católico, muçulmano, não tem escutismo aconfessional também, e tudo isso é muito bom. Enquanto líder do escutismo católico, nossa missão é contribuir para formar cidadãos capazes de ser agentes de transformação à luz do Evangelho. À luz do Evangelho. Então Jesus é nosso líder também. E não está fazendo de tudo para que, através do escutismo católico, não evangeliza crianças, adolescentes e jovens. É tamanha a responsabilidade, não tem mais de 13.000 crianças, adolescentes e jovens nas nossas mãos, sob nossa responsabilidade. E nosso testemunho de vida é fundamental para esse. Entende, para ser um exemplo, uma referência. Entende, mas não há coisas fáceis na vida. Tudo uma questão de escolha. E mas nem sempre escolhas fáceis, mas aquele que está a fazer o feliz. Tem momentos na vida em que escolhas que tu fazes é muito dura, sobretudo a hora que se separas, te convidas a experimentar droga, a fazer iniciação ao sexo, e a hora que se separas, te convidas para determinados ambientes, tem que ser capaz de falar não. No fundo, está levando para esse livro, né? Não tem teu dor de alma, não tem teu momentos de choro, né? Não está chora, ou não tem que sentir, porque às vezes não está passando por desafios na vida. Teu desafios. Nos pais, nos mães, esse também se sofre. Esse sofre então, teu. Só que está secundando muitas vezes algumas coisas. Mas que devia ser, assim? Que devia ser, é aquela falta de diálogo que existe na família. No ensino secundário, não ficava tão triste. Não foi diretora de uma turma de nono H, que quando não te faz que esses 3 primeiros dias de aula, não te fala que esses primeiros dias de semana aberta, né? Em que você conhece aquele aluno, com quem que está vive, com quem que está faz, e conhece ele um bocadinho. O professor está desperdiçava, na altura quem era professora, hoje é professora aposentada, e está desperdiçava aquele tempo, mas para mim era fundamental. Foi triste hoje, mas entre aqueles 43 alunos que tinha na minha turma, nono H, mais de metade mas era órfão de pai. Mas pronto, mas órfão como? Morre sim. Mas a hora que o Baspia não teve o cuidado, o Baspia na pasta, então a hora que o Baspia, na verdade, eu tinha só 3 alunos que eram mesmo órfãos de pai, mesmo. E então foi motivo de conversa com esse para perceber. E então aí que tu entende a revolta de que aquele menino sabe quem quer ser pai, e mais que pode falar com quer ser pai. Ou então aquele menino que tem vontade de saber quem quer ser pai, mas nunca está falando, o pai é um bandido, boca me se conchele. Ou o pai é um morto-vivo, boca me se conchele, o pai é feio, o pai é aquele que lá. E então, que ele está fazendo, lembra um estudo de uma senhora, de uma universidade, que fala uma mulher cabo-verdiana é muito orgulhosa, e por causa do orgulho, filhos acaba para sofrer. Porque aqueles meninos têm direito à pensão, mesmo que aquela pensão seja pouco, mas é preciso, exige que aquele pai responsabiliza para aquela pensão. E de dar atenção, porque problemas de adultos que podem ter um reflexo na filhos, esses que pedem para bem o mundo. Por vezes, filhos se criam quase que longe dos pais. Longe. Seja, tem um orgulho. Tem orgulho, que é dos pais, ou conflitos, e que às vezes, e também o próprio filho acaba por sentir que ela é que te aproxima de... E depois o perigo que existe é de meninas, adolescentes, qualquer rapazinho que fala em creu teu, gosta de boa,
Qualquer um que pedir prova de amor, ele acaba para dar. Porque que está sendo amado por uma figura masculina. Então, você tem essa repercussão também. Porque qualquer pé de chinelo, entre aspas, que chega nele que flanqueou, fazer um mínimo gesto de dar um chupeta ou um gelado, ou alguma atenção. Ele está aqui naquela conversa. Ele acha aquele amor, aquele afeto na casa. Porque se ele tivesse achado, até ele exigia mais do que aquele rapaz. Sim. Depois botar aquele rapaz também, sem muita proteção na família. Nesse momento não se está, até caricato, não está fala de empoderamento de meninas, sim, mas é preciso falar de empoderamento de rapazes. Rapazes está deixado para trás, não tem que tomar atenção também, porque essa coisa de deixar rapazes soltos, por aí, a rua também te educa. Não come homem, não é banzeira, assim? Rua te educa, mas a rua que te educa por amor, e te acaba para educar muitas vezes pela dor. E então tem data de rapazinhos que entram no grupo de thugs, a fazer assalto, depois tem aquela adrenalina, mas você fala, pois, nunca tinha pensado nessas coisas ali. Mas a questão da aceitação, te levar a entrar naqueles grupos lá e ocorre muitos riscos. Não só de envolver em grupos de assalto, mas também no grupo de droga, e enfim. Então é tão preocupante para nós que é educador, estar atento. A mim fica triste porque se tinha alguém que tentou para dar, a quem foi muito dado, mas que está sentado no sofá, que está a fazer nada. E tem outros até que está a querer desafiar o a fazer, tinha alguém está a voltar a falar, mas ainda boca cansa com esses meninos ali. Bom, primeiro, cavalo que corre por gosto não cansa, não é? Nunca está gente cansado desta coisa, pelo contrário, está gente mais vivo, está gente mais jovem, está gente alguém querida, não te me estou bem, não te me crê ouve conselho de meu, então por isso muitas esta coisa. Zezinha, não sei quase na fim, mas no meio de tudo que ele conversa ali, nas coisas de coração, de emoção também, coisa que mais te mexe com o boco, que te mais te chora. Essa é a pergunta. Nunca pensa naquela coisa ali. Pergunta difícil, mas tendo em conta toda a realidade que Zezinha tem vivido durante estes anos todos. A mim que é alguém de chora, a mim é alguém de ação, alguém proativa. Tem coisas que te deixam triste. Falta de ação e falta de proatividade das famílias. Te deixam triste. Coisas te entristecem. Mas choro mesmo. Coisa que tem coisas que de certa forma te magoam, é o quê? Sinto-me uns e outros que pode até ter passado na minha mão enquanto escuteiro ou jovem, pode, por exemplo, em alguns espaços e falar uma ou outra coisa que pode que te corresponde à verdade, por exemplo. Por exemplo, a hora que está a falar, e Zezinha Alfama queria escutismo católico. Não é verdade. Não é verdade. Então defende o escutismo católico, mas o escutismo católico foi criado lá na 1913. Depois, o escutismo católico vem em Cabo Verde através de padres capuchinhos, na Brava, na São Nicolau. Depois vem para seminário, na década de 60. Depois vem para liceu, através do padre Sanches. E depois vem com o Dom Paulino, na 91, 90, mas era 91. Uma série de pessoas que uma série de pessoas que teve influência. Católico. A minha história ali, cima badiuta, a minha barriga atrás, em termos do escutismo católico. Mas o escutismo católico é o escutismo que eu escolhi. Agora, a hora que uma ou outra pessoa está falando, não tenho os 2 anos de vida, que é quando Dom Paulino toma a decisão de criar o escutismo católico. Não te tenho os 2 anos de vida. Mas por quê? Não, porque jovens de hoje que creem nada com a igreja. E por isso está continuando na busca outra associação. Mas prova o contrário, quer dizer? A realidade depois acaba para a prova, que ela já nem convém. A mim o que me importa é trabalhar, em cima de Dom Paulino está falando, semear, 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 e deixar que o Espírito Santo faça o resto. Isto é tudo projeto de Deus, e não me importa o número, nem... O importa é a qualidade da educação que fazemos no escutismo católico.
Isso é que é o importante. Por isso que não luta para ter projeto educativo, que não trabalha nele, por isso que não luta para não ter manuais de técnicas, de cerimoniais e pedagógicos, por isso que não luta para lá. Agora, também, morte de meu irmão, muito jovem, não está falando ser morte por 30 e poucos anos, também quase que bem seca minhas lágrimas, porque é um dor imenso, um jovem que tinha muito para dar, enquanto engenheiro agrônomo, enquanto chefe de escoteiro, enquanto alguém na comunidade. Então, a partida de Paulo foi um momento de uma prova, para mim, muito forte. Então, tenho que falar dele para o modo Nós é colocado marcão. perante a provas, não é? Sim, exatamente. Que ele é uma das provas. De resto, as outras provas nunca nega assumir riscos. Enquanto professora, foi convidada várias vezes a exercer cargos de liderança. Nunca recua. Pessoas estão a falar, é difícil ser isto, não sei o quê. Nunca recua, porque sempre um acredita, mas tudo que está a fazer tem uma razão maior. Acredita na Deus, não acredita nele que está orientando. Quando não toma decisões mais difíceis, não está a pedir uma bênção especial, não está a pedir que a luz do Espírito Santo ilumine. Não sabe manter Maria como mãe, que é uma mulher que me admira, que me tem mesmo à frente no caminho. Então, tudo que ela... O facto também de, desde sempre, estar com a juventude, não só a nível de secretariado de juventude, liderança de grupos juvenis, e de estar na secretariado diocesano de juventude, paroquial, o facto de São João Paulo II ter abençoado o Minfla, aquele bênção ali não é à toa. Então, nos primeiros anos, quando é bem Cabo Verde, que ele quer em pergunta. Minha vida era... Tudo alguém que chega na minha... Estava mais novinha, que assim? 24 anos. 24 anos. E teve a oportunidade, né? Tinha 24 anos e era presidente do secretariado diocesano da juventude. E benção com o recebi dele, e um beijinho na testa, tudo alguém depois está pedindo a mim. Então, tem aquela foto ainda, né? Tem foto ainda. Bem, por isso que não acaba para dar benção a muita gente que está pedindo benção com o recebe de São João Paulo II. Não acredita também o santo dos jovens, está permanentemente junto comigo e também me está ajudando nessa tarefa, para além de São Francisco de Assis, que é também patrono de 2 agrupamentos de escuteiros, de Achadinha, do qual me é fundadora também, acredita-me, tudo quanto faz também tem São Francisco de Assis como referência sempre. Por falar coração de Zezinha, você sempre está bum, mas com calma, que assim? Sim, a mim é uma pessoa tão racional. Assim. A mim podia... É engraçado que enquanto estudante eu sabe entre letras e ciências. A minha é de ciência e tecnologia. A minha é área, ciência e tecnologia. Mas muita gente está perguntando se é socióloga, se me fazer alguma formação na área social. Não, aquilo do social que tem é de minha família, de minha bairro. Da aprendizagem da vida. É da aprendizagem da vida e enquanto professora, porque hoje cada vez mais o professor tem de ter múltiplas profissões, não é? Porque na verdade vou é psicólogo, vou é pedagogo também, mas vou é polícia judiciária, vou é socorrista, vou fazer de tudo um pouco acaba enquanto por desempenhar muito papéis na sociedade. Muito papéis enquanto professor. Por isso que está convidando o para não ser vereador da Câmara Municipal, principalmente para a área de educação e da área de ação social, sobretudo, porque professores de facto estão mais perto de pessoas. Assim, a conversa é muito sábia, mano, tem que ir, fica por ali. Mano, está tendo outras oportunidades. Deus está dando sempre vida com saúde, para não falar mais de outras facetas da vida. É verdade. Facetas de eu penso que tinha muita coisa para falar, mas não acaba para falar de muita coisa. Na verdade, se calhar, iam fazer alguma coisa. E só que em termos de repercussão é sempre mais difícil de hoje, porque educação, boca hoje esse impacto a curto prazo. É mesmo médio, longo prazo. Se vou querer hoje algum, é mesmo semear. Se minha peita flor é fazer e deixa no mundo. É isso mesmo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. E continuação de bom trabalho. Minha que te felicidade. Obrigada, eu. Foi um prazer. Muito bem. E assim, dessa forma muito simpática, nós termina o programa Código de Vida. É uma filha da cidade da Praia, mas uma filha de Cabo Verde e do mundo, porque não fazia um percurso que está levando para toda parte do mundo, né? E não te agradecer mais uma vez, Zezinho Alfama, para a sua disponibilidade e também telespectadores para acompanhar mais essa edição de Código de Vida e até a próxima. Foi um prazer, como sempre, em nome de toda a equipa de Código de Vida ali na televisão de Cabo Verde.